Então, boa noite mais uma vez. Obrigada pela presença. E hoje nós vamos continuar com o tema que já iniciamos na terça-feira, sobre a resposta à oração. E esse tema, ele é tão importante, porque todos, na nossa mente, quando nós estamos determinando, quando nós temos um pensamento, isso, na verdade, é uma forma de oração, é um pedido ou é uma declaração do que nós somos. E Jesus, ele nos explica bem, então, como que nós podemos usar a oração e como ouvir a resposta da oração. Tanto é que terça-feira nós ouvimos, quando nós não ouvimos, quando nós pedimos algo ao Espírito Santo, e nos é dito que tudo que nós pedimos ao Espírito Santo, ele sempre nos dá uma resposta, mas às vezes nós queremos outra resposta que não está alinhada ao Cristo, ao nosso ser verdadeiro, e então, se não é alinhada ao Cristo, não é nossa real vontade. Então, nós pensamos que queremos algo, mas não é isso que nós realmente queremos, e o Espírito Santo não pode atender, então, a esse pedido. E hoje, na continuação do 4, dentro do capítulo 9, na seção 2, a resposta à oração, do parágrafo 4 ao parágrafo 8, Jesus nos fala de como nós ouvirmos essa oração verdadeiramente e aonde procurarmos essa resposta, que não poderia ser apenas em nós mesmos, porque nós não somos de nós mesmos. O Cristo não é completo num fracionamento. A completude do Cristo, ela se realiza onde dois se unem, porque o rompimento da mente, da nossa mente, está representada entre consciências individuais, entre a nossa consciência e a consciência do irmão. E Jesus vai nos colocar, então, como ouvir ao Espírito Santo dentro da nossa disponibilidade de ouvirmos ao Espírito Santo no irmão. E separei, então, do 4 ao 8, que fala exatamente disso, e do 9 ao 12, que é o fim dessa sessão, eu vou deixar para o próximo estudo, porque em si mesmo vem a ser mais um tema, assim como do 1 ao 3 foi o tema de como alinharmos a nossa vontade com aquilo que realmente nós queremos, que é a nossa vontade e a vontade de Deus, de que nós voltemos a estar cientes do céu, e o Espírito Santo só nos dá aquilo que está de acordo com essa vontade, porque ao contrário disso, estaria indo contra a vontade do nosso ser. E hoje, então, como ouvir a resposta do Espírito Santo? E antes de começar, então, a vermos essa sessão aqui, esses parágrafos, eu convido vocês a nós fazermos juntos, numa só mente, a nossa entrega ao Espírito Santo, onde nós nos preparamos para isso. Podemos respirar profundamente. Isso para baixarmos os barulhos dos nossos pensamentos e trazer a nossa atenção para o momento presente e colocarmos a nossa mente, a nossa capacidade de aprender à disposição do Espírito Santo, para que ele seja nosso guia, nosso professor, porque sabemos que o que ele tem para nós está de acordo com a nossa real vontade, que é a mesma vontade do Cristo e de Deus. E por isso nós nos colocamos nas mãos do Espírito Santo, para vermos então como que se procede, ou
como que nós podemos ouvir a oração? Porque Jesus aqui é bem claro quando ele nos explica que nós não podemos ouvir ao Espírito Santo quando estamos na mentalidade voltada só para nós mesmos, não estando ciente do nosso irmão, como se o Espírito Santo fosse uma entidade separada que tivesse que tivesse sido criado só para nós, para nos dar uma resposta que faria nós nos adequar aos demais e atender aquilo que nós achamos que são as nossas necessidades da individualidade. Como ele falou na terça-feira, então, permanecer ainda com a consciência no mundo dos sonhos, mas sem os efeitos de dor que esse sonho traz, isso é impossível. O Espírito Santo sempre fala só a favor da nossa realidade, e a nossa realidade é uma só, ela é una. Ela ainda é tal como Deus a criou, ela está na nossa mente, mas o irmão também está na mesma mente. Então, o Espírito Santo que está na nossa mente certa, ele também está na mente certa do irmão. E a voz, quando a voz, não estou falando do falar, a voz é uma maneira de nós nos referir a ficarmos cientes dos pensamentos do Espírito Santo. Nós não, essa voz é muito fraca só dentro da nossa mentalidade, se nós não nos unirmos em mente ao irmão. Então, Jesus, ele, nesse próximo texto aqui, ele nos conduz a nós compreendermos isso e para que nós, na prática também, nós lembremos, por um instante que seja, antes de querermos ouvir uma resposta sobre uma situação específica, seja qual for, seja ela ilusória ou não, elas ainda precisam ser atendidas, mas nós queremos ouvir a resposta do Espírito Santo e não do ego para isso, porque a resposta do Espírito Santo sempre ela resulta em paz e ela é alinhada e a favor do nosso ser. Então, Jesus inicia, hoje até vou ler bastante, porque essa explicação de Jesus nos conduz à compreensão. Do capítulo 9, seção 2, do parágrafo 4 em diante. Se queres saber se as tuas orações são respondidas, nunca duvides de um filho de Deus. Então, se queres saber se o Espírito Santo está atendendo as nossas orações, os nossos desejos, as nossas vontades, porque tudo que nós queremos é uma oração, todo pensamento que almeja algo é uma oração. Se queremos saber se nossa oração é atendida, que nunca duvidemos do Filho de Deus, ou seja, do Cristo, de que a verdade ainda está na nossa mente, de que o Cristo ainda é a nossa realidade, e o Cristo é um só, o Filho de Deus é um só, portanto, ele compõe não só a nós mesmos, mas também ao irmão e a tudo que aparentemente tem vida aqui. Então, se quisermos ouvir a resposta do Espírito Santo, ou a resposta às nossas orações, precisamos estar cientes de que essa resposta, ela vem dentro da conscientização de que nós não somos só. Isso nos eleva acima do nível do nível dos corpos e nos deixa no nível da mente, porque só a mente pode ser una. E é na mente que nasceu o senso de separação, e é na mente que nós precisamos das respostas à oração. Então, não o questiones, o Filho de Deus, não o questiones, nem o confundas, pois a tua fé nele é a tua fé em ti mesmo. Então, duvidar que a realidade por detrás dos seres separados, dos seres físicos, que
que os nossos sentidos físicos nos mostram, mas duvidar de que por detrás deles ainda há o Cristo é duvidar de nós mesmos, porque o Cristo que está no irmão é o mesmo Cristo que está dentro de nós. Se não acreditamos que ele está no irmão, nós não vamos saber que o Cristo é a nossa realidade. Então, esse é o primeiro ponto. Nunca duvidar de um filho de Deus. Nunca duvidar que por detrás daquilo que parece ser um ser individual, por mais que no comportamento esse ser pareça ser totalmente equivocado, totalmente errático, essa não é a realidade dele. A realidade dele está no nível acima do nível da projeção do comportamento, e sim na mente, que está acima do comportamento, está acima do mundo perceptual aqui. E esse ser ainda é o Cristo. Se queres conhecer a Deus e a sua resposta, acredita em mim, cuja fé em ti não pode ser abalada. Então, acreditar em Jesus, Jesus tem a fé total de que nós somos o Cristo. Ele não duvida disso. Então, se nós queremos conhecer a Deus, ouvir a resposta de Deus a todo e qualquer pensamento nosso, nós precisamos acreditar também em Jesus, porque Ele pode nos ajudar a como chegar a nós termos o mesmo convencimento que Ele tem a respeito de nós, que nós tenhamos esse convencimento a respeito dos nossos irmãos. É possível pedires ao Espírito Santo verdadeiramente e duvidares do teu irmão? Duvidar que o irmão é o próprio Filho de Deus, tal como Deus o criou. Ou seja, acreditar que o irmão é o ego, isso é duvidar do irmão. Acreditar que o irmão é esse ser comportamental, essa figura projetada dentro do sonho e que faz, de fato, coisas erradas, mas acreditar que essa é a realidade do irmão é duvidar de Jesus, é duvidar de Deus, é duvidar do nosso ser e do Espírito Santo. Então, se duvidamos do Espírito Santo, como que vamos ouvir a resposta de Deus? Então, antes de ouvirmos a resposta de Deus, primeiro precisamos saber do Cristo, da nossa integridade, do nosso ser. E essa integridade, ela compõe ao nosso irmão junto conosco. Acredita que suas palavras, então, falando especificamente do irmão, seja, acredita que suas palavras são verdadeiras por causa da verdade que está nele. Então, quando Jesus está dizendo aqui, acredita que suas palavras são verdadeiras, Jesus está nos pedindo para acreditar nas palavras do irmão. Ele não está pedindo para nós acreditar nas palavras que o irmão está proferindo quando ele não sabe quem ele é e ele se alinha ao ego. Então, Jesus não está dizendo para nós acreditar no ego do irmão. Jesus está dizendo para nós acreditar no Espírito Santo do irmão. Isso vai além do ego, isso transcende o ego. Então, nós não podemos nos igualar ao ego para ouvir ao Espírito Santo no irmão. Por que nós podemos acreditar no irmão, mesmo quando aparentemente o irmão esteja totalmente errado no comportamento? Nós vamos acreditar no comportamento dele? Não é isso que Jesus está dizendo. Ele está dizendo para acreditar no irmão, na verdade que está nele, porque o Espírito Santo está no irmão, mas nós temos que alcançar esse lugar no irmão, mesmo que ele próprio não esteja ciente. Se o irmão está fazendo alinhado ao ego, ele realmente não sabe o que ele está fazendo, e ele pode estar sendo muito tolo e tendo um comportamento com o ego. Não é isso que nós precisamos ouvir, e sim a verdade que está por detrás disso, o Cristo que ele é. Ouvir ao Espírito Santo é
passar além do ego, ir além, transcender, ver além do ego e saber que ali está um Cristo. E aí sim, nos aquietarmos para ouvir ao Espírito Santo, ao Cristo que está nele. Isso é ouvir a verdade nele. E o Espírito Santo, ele nos fala através do irmão. E ele nos ensina, ele nos dá as nossas respostas através do irmão, mas se nós também estivermos alinhados a ouvirmos ao Espírito Santo. Então, o irmão é um meio do Espírito Santo falar conosco, porque o Espírito Santo, ele fala sempre a favor da integridade, e ele não pode falar através de uma parte separada que quer reforçar a separação. Então, quando nós aceitamos que a mente do irmão e a nossa é a mesma mente, nós estamos prontos para ouvir ao Espírito Santo onde quer que nós nos encontremos, com qualquer que seja o irmão, porque nós estamos ouvindo ao Espírito Santo nele, e não aquilo que o comportamento está determinando. Tu irás unir-te à verdade nele e as suas palavras serão verdadeiras. Então, isso é um estado de consciência, isso é na mente, isso é no pensamento. Nós nos unir ao pensamento da mente certa do irmão, isso é se unir ao irmão verdadeiramente, e então aquilo que nós vamos receber de volta no entendimento será verdadeiro. Então, isso significa que as palavras serão verdadeiras. Novamente, não é o comportamento, mas aquilo que nós vamos saber, nós vamos ter a certeza que a realidade do irmão transcende aquilo que talvez ele não esteja ciente. E muitas vezes também pelo simples fato de nós nos unirmos ao irmão, e também as suas palavras físicas se tornam verdadeiras. E quando não é o caso, nós saberemos, nós vamos receber a reinterpretação de um pedido de amor, através daquelas palavras que não são verdadeiras. Ou o irmão expressará o amor de Deus, ou ele estará pedindo por esse amor, porque ele não está ciente dele. Então, essa é a reinterpretação do Espírito Santo. À medida em que o ouves, ouvirás a mim. Então, à medida que nós ouvimos ao Espírito Santo no irmão, nós também estamos ouvindo a Jesus, porque Jesus não é mais um ser separado. Ele é a mesma mente do Cristo que está no irmão, que está dentro de nós, está em Jesus. E ele não tem mais ego, ele não tem mais nada mais, mas também nada menos. Então, ouvir ao irmão é ouvir a Jesus. Novamente, isso é no nível mental, é no nível de nós ouvirmos ao Espírito Santo a mente certa. Escutar a verdade é o único modo de ouvi-la agora e finalmente conhecê-la. Então, escutar a verdade, transcender o sonho de separação, transcender as comparações dos comportamentos e saber da verdade da mente. Isso é o único modo de ouvir ou de saber novamente e de conhecer finalmente a nossa real vontade, que é a mesma vontade de Deus, que fala sempre a favor da unicidade. E agora o 5, que ele tem um ponto muito importante. A mensagem que o teu irmão te dá depende de ti. Então, por tudo que nós já vimos hoje, aquilo que o irmão nos dá, ou ele está falando da separação e de que nós somos seres individuais e separados entre nós, ou ele está falando que nós somos a mesma mente e nós somos o Cristo. Mas qual dessas duas mensagens chegará a nós do irmão, não depende do irmão, depende de nós. Como eu digo, o irmão, ele pode estar totalmente equivocado na sua mente, mas ainda assim o Espírito Santo está dentro dele, e só depende de nós
querermos ouvir ao Espírito Santo nele. Então, o irmão não tem nada a ver com nós ouvirmos ao Espírito Santo nele. Ou quando nós escutamos o ego, não é porque o irmão está tendo um comportamento equivocado que essa é a razão de nós ouvirmos ao ego nele. Mesmo ele não sabendo que ele é o Cristo, estando totalmente equivocado e fazendo tudo no comportamento pelo ego, isso não é determinante de nós termos que nos unir, ouvir ao ego nele e saber que nós somos ego. Ainda depende somente de nós qual a mensagem que queremos ouvir no irmão. O que é que ele te diz? Então, o que é que o teu irmão te diz? O que queres que ele te diga? Então, nós queremos ouvir o ego nele ou queremos nos alinhar ao Espírito Santo nele? O que é que nós queremos? Nós queremos saber que ele é um Cristo ou nós queremos saber que ele é um ser separado, que ele é um ego? A tua decisão sobre ele determina a mensagem que recebes. Então, não é, novamente, porque o irmão pode estar equivocado que nós vamos receber uma mensagem do ego do irmão. Se a nossa determinação é querer ouvir da unicidade do Cristo no irmão, a mensagem que nós vamos receber dele será do Espírito Santo. É esse pensamento que nós receberemos. Lembra-te que o Espírito Santo está nele e é a sua voz que te fala através dele. O irmão pode nem estar ciente dele, mas nós receberemos a mensagem do Espírito Santo através do irmão, se é isso que nós queremos ouvir. O que pode um irmão tão santo te dizer, exceto a verdade? Um irmão tão santo, se nós nos unimos ao Espírito Santo no irmão, nós sempre vamos ouvir a santidade nele, que essa ainda, que por detrás do sonho de separação, do sonho de ataque, do sonho de ferir e de ser ferido, ainda está inalterado Cristo e a santidade do Filho de Deus, e é isso que nós vamos ouvir se nós quisermos ouvir ao Espírito Santo no irmão. Mas tu estás escutando essa verdade, ela só não chega à nossa mente, nós só não vamos ficar cientes dela se nós não a ouvirmos, se nós não a estivermos escutando, se nós estivermos ouvindo ao ego ou à separação, não vamos ouvir ao Cristo do irmão. E aí o mundo parecerá que tem razão, que realmente o irmão é separado, que ele é um ego. Mas se nós quisermos ouvir a verdade a respeito de nós, nós precisamos nos unir à verdade no irmão. E aí saberemos da nossa unicidade da mente, e nos unindo ao Pai, nós vamos saber, nos unindo ao irmão, nós vamos saber de Deus, conhecer, reconhecer novamente a nossa identidade em Deus. O teu irmão pode não saber quem ele é, mas existe uma luz na sua mente que sabe. E é isso que nós temos que nos apegar. Não a consciência separada que pode não saber quem ele é. Isso não importa. Nós também podemos nos unir ao Cristo do irmão que sabe quem ele é, que é o caso de Jesus, que sabe quem ele é. Mas assim como nós podemos nos unir a Jesus, nós podemos nos unir da mesma forma ao Espírito Santo no irmão, que será o mesmo que Jesus. A diferença é que, nos unindo a Jesus, Jesus não tem mais ego, nós não podemos nos enganar quanto ao ego. Já nos unindo ao Espírito Santo ou a Jesus no irmão, nós já estamos largando o próprio ego dentro de nós mesmos, porque o ego nos foi mostrado no irmão e nós não acreditamos nisso. Nós continuamos acreditando no Espírito Santo do irmão. E isso traz a certeza de volta de que nós somos o Filho de Deus, como Deus nos criou. Então, a resposta do Espírito Santo, ele vem através do irmão.
mesmo que o irmão não saiba disso. Essa luz, a luz do Espírito Santo está no irmão. Essa luz pode brilhar na tua mente, dando verdade às suas palavras e fazendo com que sejas capaz de ouvi-las. Então, eu vejo, é o Espírito Santo no irmão, ó. Essa luz pode brilhar na tua mente. A luz que está no irmão brilha na nossa mente, no nosso entendimento. É nós que podemos ver a luz que está no irmão, ela brilha na nossa mente, e é assim que ela dará a verdade às palavras que o irmão vai proferir. Então, nós vamos ouvir coisas possivelmente muito diferentes do que o irmão parece que está dizendo, quando nós as escutamos através da verdade do Espírito Santo. E é assim que nós seremos capazes de ouvir a resposta às nossas orações. É assim que nós vamos ouvir ao Espírito Santo. As suas palavras são a resposta do Espírito Santo a ti. Lembra que antes eu falei que o Espírito Santo não pode responder diretamente somente a nós, porque isso ainda é separação, porque não que o Espírito Santo não esteja dentro de nós, mas que essa luz é tão fraca que nós não a ouvimos quando nós tentamos ouvir ao Espírito Santo somente dentro de nós mesmos. Mas quando nós nos unimos ao Espírito Santo, sabendo que ele está dentro do irmão, então nós unimos a mente certa do irmão, essa voz fica tão forte que nós finalmente ouvimos a resposta do Espírito Santo que nós precisamos ouvir. Então, é assim que nossas orações são atendidas. Será a tua fé nele suficientemente forte para permitir que ouças? Não será a nossa fé no irmão suficientemente forte de que ele é o Cristo a ponto de nós ouvir ao Espírito Santo? Isso só depende de nós. De onde nós queremos colocar a nossa fé? Queremos colocar a nossa fé no Espírito Santo no irmão? Ou queremos colocar a nossa fé no ego do irmão, na separação do irmão? Onde nós colocarmos a nossa fé, ali ela refletirá de volta para nós. Se nós deslocarmos a nossa fé para o Espírito Santo no irmão, ela será suficientemente forte para que nós ouçamos a resposta do Espírito Santo a toda e qualquer oração nossa, a todo pedido que nós fizermos ao Espírito Santo. Seguindo aqui no 6, tu não podes orar só para ti mesmo, assim como não podes achar alegria somente para ti. Toda alegria que nós achamos e buscamos dentro da individualidade fere ao Cristo que nós somos, fere a integridade do ser que nós somos. Então, esses prazeres que o ego confunde com a alegria que preenche a um pedido individual, isso não é a verdadeira alegria, porque a alegria, ela é um estado que vem quando nós estamos alinhados, ou quando nós sabemos do nosso ser que está em Deus e do Cristo, num estado de comunhão, de integridade. É impossível não ser íntegro, não estar ciente da sua integridade e realmente ser feliz. Assim também é a oração. Nós nunca podemos pedir por algo só para nós mesmos, porque isso é separação. Então, quando nós pedimos em oração para reconhecer ao Espírito Santo no irmão, isso fortalece também no irmão a consciência de que ele é o Filho Santo de Deus, que o Espírito Santo está nele. Então, é uma oração que ela vai para os dois. E quando digo vai para os dois, vai para todos. Ela vai para a consciência do Cristo que está em cada aspecto de consciência individual. Então, essa oração, a oração pelo reconhecimento da verdade, ela é automaticamente feita em nome de
todos os aspectos de separação, de mente separada. Foi assim que Jesus, quando ele pediu e recebeu a consciência da integridade do Cristo para si, ele a recebeu em nosso nome também. Ele já o fez por nós só precisamos aceitar isso também, assim como ele aceitou. E ele apreciou, ele aprecia o nosso ser pelo Cristo que nós somos, porque é isso que ele recebeu. E ele recebeu em nome de cada aspecto separado. E isso nós também precisamos aceitar. Por isso que a oração nunca é somente para nós mesmos, mas ela é em nome da integridade do nosso ser, que são todos os fragmentos do nosso ser. A oração é a reafirmação da inclusão dirigida pelo Espírito Santo sob as leis de Deus. Inclusão. Todos os aspectos do Filho de Deus que acham que são consciências individuais estão inclusas na oração do reconhecimento do Cristo. A oração nunca vai por separação. Ela sempre vai a favor da realidade. O Espírito Santo, a salvação é do teu irmão. Então, a salvação, ela é o nosso irmão que é o nosso Salvador, porque a salvação é o reconhecimento da integridade do Cristo. E o Cristo está no irmão, porque nós jogamos fora a parte do Cristo. Nós ficamos com um aspecto, com uma consciência, e jogamos fora o restante. E isso que preenche, isso que está faltando agora a nós, está no irmão. Por isso que a salvação é do irmão. O Espírito Santo estende-se da tua mente à sua e responde a ti. Então, veja, na oração, quando nós a fizemos, nos dirigindo ao Espírito Santo, o Espírito Santo na nossa mente, ela se estende. Não há ruptura do Espírito Santo que está no irmão e a nossa. Então, quando nós pedimos algo ao Espírito Santo, a resposta, ela precisa vir da integridade. Então, o Espírito Santo, imediatamente, ela se estende, ela se une, ela reconhece a si mesmo no irmão, e a partir do irmão, essa resposta volta para nós. Então, o Espírito Santo não nos atende individualmente, porque isso seria decretar a separação. Seria dizer que, de fato, nós nos separamos e de que a nossa mente está em falta. Isso é o que o ego quer que acreditemos para perpetuar o sistema de separação. O Espírito Santo, ele sabe que toda falta que nós pensamos que temos, em sua essência, ou na sua origem, é sempre uma falta de estar ciente de quem que nós somos. Esquecemos da nossa realidade, pensamos que somos um ser errante, agora que está em falta, e esse senso de falta precisa ser corrigido. E ele só é corrigido quando reconhecemos que temos tudo e somos tudo. E isso está no Espírito Santo, e essa resposta o Espírito Santo consegue nos dar quando nós a ouvimos através do irmão, porque isso automaticamente volta de novo a trazer a consciência da integridade do Espírito que nós somos. Nós não somos um Espírito partido, que parte está dentro de nós e parte no irmão. Nós somos íntegros. E por isso que o Espírito Santo, ele, como ele diz aqui, se estende da nossa mente ao irmão, e do irmão traz a resposta para nós. Não podes ouvir a voz de Deus só em ti, porque não és só. Essa é a questão. Sempre que nós pensamos que nós somos só, ou que nós somos um ser íntegro, que nós somos só e que estamos em falta, o Espírito Santo não pode responder a tal questão da forma como nós gostaríamos, que seria reforçar essa ideia de que nós somos sós. Porque nós não somos sós, nós somos a comunhão de toda a criação de Deus. Então, a resposta do Espírito Santo tem que sempre
ser aquela que traz essa confirmação. E a sua resposta é somente para o que tu és. Então, veja, a resposta do Espírito Santo para qualquer que seja a questão, ela sempre vai na direção do Cristo que nós somos, da integridade de Deus que nós somos. Nunca a favor de dizer que sim, nós nos separamos de Deus, ou sim, nós somos um ser físico e psicológico e que estamos em sofrimento, ou dizer que sim, o sofrimento, a dor e a escassez são reais. A resposta do Espírito Santo não é essa. A resposta do Espírito Santo sempre é de que nós somos o Filho Santo de Deus e temos tudo e somos tudo. Recebendo essa resposta, por efeito secundário, porque ainda estamos aqui na jornada de reconhecer isso, as coisas que pensamos que temos necessidade aqui não são supridas pelos milagres. O Espírito Santo supre aquilo que pensamos que temos em falta aqui, mas por efeito secundário, por efeito colateral de nós termos aceito por um instante santo que seja a integridade do nosso ser. Isso dá direito à resposta, e é assim que os milagres vêm suprir as nossas faltas aqui no sonho, enquanto nós nos voltamos para a mente para aceitar a integridade do nosso ser, porque nós estamos aprendendo isso. E enquanto aprendizes, nós temos direitos a milagres, temos direito a termos as nossas questões, sejam elas ilusões ou não, atendidas. E elas são atendidas pelo Espírito Santo. Mas nunca como um pedido, e sim por efeito secundário de nós nos voltarmos a quem nós somos com Cristo. Não, então, a resposta do Espírito Santo é somente o que tu és. Não conhecerás a confiança que eu tenho em ti, a não ser que a estendas. Então, Jesus confia 100% em nós. Nós não podemos confiar em nós porque sozinhos não somos íntegros. Mas Jesus confia absolutamente em nós porque ele não duvida um único instante ou em nenhuma fração de que nós somos o Cristo. Nós só vamos ter a mesma confiança do irmão se nós estendermos essa mesma confiança de Jesus, saber que Jesus tem essa mesma confiança no irmão. E, portanto, nós queremos essa mesma confiança. Pedir para aceitar essa confiança é uma oração de reparação e que o Espírito Santo está aqui para atendê-la, para preencher. Então, nós só vamos ter a confiança, a mesma confiança de Jesus no irmão, quando nós a estendermos. Não confiarás na orientação do Espírito Santo, nem acreditarás que ela é para ti, a não ser que a ouças em outros. Então, novamente, nós temos que ter a disponibilidade de querermos ouvir ao Espírito Santo no irmão e não ao ego do irmão. Ambos estão no irmão, porque o irmão é nossa parte separada que nós pensamos que separamos. Então, tem uma parte do ego e do Espírito Santo no irmão. Nós só vamos confiar na orientação do Espírito Santo se tal for a nossa escolha, se nós quisermos ouvir ao irmão no Espírito Santo. Aí sim, nós vamos ouvir ao Espírito Santo e confiar nessa resposta. E é a única maneira também do Espírito Santo nos responder. Ela tem que ser para o teu irmão, porque é para ti. Então, a resposta que o Espírito Santo nos dá através do irmão sempre é válida para o irmão também. E ela sempre fala a favor de Deus e da não separação do Cristo de Deus. E, portanto, ela vale para o irmão e para nós. Teria Deus criado uma voz só para ti? Teria Deus feito um Espírito Santo separado para mim e outro separado para o irmão? Então, isso seria a decretação da separação de Deus.
Então, a mesma voz que está no irmão, que está dentro de nós, está no irmão. Poderias tu ouvir a sua resposta, a não ser como ele responde a todos os filhos de Deus? Então, poderíamos nós ouvir uma voz diferente da que a que vem do irmão, uma própria só para nós? Isso seria ainda separador. Então, o Espírito Santo nunca fala só para nós ou a favor da individualidade. Nenhuma orientação. E aqui vou fazer um adendo que nós podemos ouvir em pensamento, ou até em forma de voz, um pensamento que é diferente do ego, que vem da nossa mente certa, que nós, como tomadores de decisão, podemos ouvir, sim, uma orientação que podemos confundir com a resposta do Espírito Santo, porque ela é diferente daquilo que o ego estava dizendo. Então, quando essa orientação é individual, ela nunca é do Espírito Santo, e muitos estudantes do curso confundem esse pensamento que, na verdade, ele é um pensamento alinhado com o curso, com a mente certa, mas é da nossa própria mente, mas da mente da mente certa. Porque o ego, a mente errada, fala conosco o tempo todo, que são todos os pensamentos de separação que nós temos, de ataque, ou de medo, ou de ter que fazer algo, de uma vingança, ou medo da escassez, seja qual for o pensamento, é a nossa própria mente errada que está nos falando isso, porque ela está ouvindo o sistema de pensamento do ego. Então, assim também, nós, na mente certa, podemos ouvir a orientação que vem, o pensamento que vem dessa mente certa, porque ela vem do sistema do pensamento do Espírito Santo. Mas isso não é o Espírito Santo, um ser separado, o Espírito Santo falando conosco. É a nossa própria mente certa falando conosco a partir do pensamento que vem do Espírito Santo. Ou então, o Espírito Santo, ele é inspiração. E o que ele nos inspira é válido para todas as mentes, para todos os irmãos. Mas aquilo que, eventualmente, individualmente, nós ouvimos, pode estar muito certo, mas isso não é o Espírito Santo falando conosco. É nós, na mente certa, falando conosco mesmos. Assim como nós também, na mente errada, falamos conosco mesmos a partir do ego. Então, o Espírito Santo, ele é essa consciência do pensamento de Deus. Ele é a verdade. Ele é, para nós, a lembrança do Cristo que nós somos. E ele fala isso a partir do irmão, e eventualmente podemos também ouvir isso da nossa mente certa. Então, isso não é uma comunicação direta do Espírito Santo, mas do Espírito Santo através da nossa mente certa. Então, estamos, na verdade, ouvindo a nós mesmos, mas a partir da mente certa. E isso que nós ouvimos está de acordo com o pensamento, com a inspiração que vem do Espírito Santo. Mas aqui Jesus está nos ensinando a como ouvirmos ao Espírito Santo no irmão. Ouve do teu irmão o que queres que eu ouça de ti, pois não queres que eu seja decepcionado. Nós queremos que Jesus ouça de nós da nossa santidade, de como nós somos um filho santo de Deus, e não um miserável pecador, ou um ser separado, ou um ser condenável. Então, assim como nós queremos que Jesus ouça sobre a nossa santidade, porque nós não queremos ser um ser pecador, ou um ser do qual Jesus deveria se envergonhar. Pelo contrário, nós queremos que Jesus saiba da nossa santidade, assim também nós temos que ouvir da santidade do irmão.
E, novamente, isso independe do que o irmão pensa que ele é, porque ele pode não saber que ele é a santidade e, assim, apresentar comportamentos errados. Mas a sua realidade está além do comportamento, está na mente, e não no físico, não no comportamento. E nesse além do comportamento, na mente, é que podemos ouvir o Cristo nele e saber que ele é o Cristo, e assim o irmão não irá nos decepcionar, assim como nós não decepcionamos a Jesus. No 7, Jesus falando a nós: eu te amo pela verdade que há em ti, assim como Deus. Deus nos ama incondicionalmente pela verdade que há em nós, pelo Cristo que há em nós, e por saber que o Cristo continua inalterável, que é o invulnerável, que nunca foi atacado pela nossa crença de separação. Então, nesse amor de Deus, é nisso que Deus nos ama, como parte de si mesmo, como Cristo, e Jesus nos ama nesse mesmo amor de Deus e da comunhão do Cristo. As tuas decepções podem decepcionar-te, mas não podem decepcionar a mim. Então, nossas decepções, elas sempre acontecem quando nós nos alinhamos ao ego. Quando nós olhamos para o ego do irmão, ou para o ego dentro de nós mesmos, nós nos decepcionamos, porque aí não há santidade. Isso pode nos decepcionar, mas nunca poderá decepcionar a Jesus, porque Jesus sabe que o ego não é real, é só uma crença, é um equívoco a ser desfeito, é uma ideia que precisa ser largada por nós, mas Jesus já não acredita mais, portanto, ele já largou. Então, nada que façamos decepciona Jesus. A pior pessoa do mundo, que nós podemos achar que não tenha nada de Deus dentro dela, não decepciona Jesus, porque ele olha além do comportamento para o Cristo que há por detrás disso que essa pessoa pensa que está fazendo. Então, nossas decepções, elas podem nos decepcionar, sim, mas jamais a Jesus. E nos decepcionam sempre que nós não sabemos quem somos e não olhamos para o que é o irmão. Quando olhamos para o que o irmão não é, isso pode nos decepcionar, e de fato decepciona, mas não pode enganar a Jesus. Nós ainda podemos cair nessa armadilha, nós ainda podemos nos enganar, mas Jesus já não se engana mais. Conhecendo o que tu és, eu não posso duvidar de ti. Jesus, conhecendo o Cristo que nós somos, ele não duvida de nós. Eu ouço só o Espírito Santo em ti, que me fala através de ti. Como que Jesus ouve ao Espírito Santo? Como que Jesus sabe o que nós precisamos aqui? Ouvindo ao Espírito Santo dentro de nós. Jesus só ouve ao Espírito Santo dentro de cada um de nós. E é isso que ele quer que nós também aprendamos, porque é assim que nós voltaremos a estar cientes do ser que nós somos e da paz. Se queres me ouvir, ouve os meus irmãos, em quem fala a voz de Deus. Se queremos ouvir a Jesus, se vamos em oração a Jesus, não continuemos presos à individualidade entre nós e o irmão. Que possamos ouvir aos irmãos, a Jesus falando, ao Espírito Santo falando através dos irmãos. A resposta a todas as orações está neles. Então, o Espírito Santo tem uma resposta para todas as nossas orações. E essa resposta está nos irmãos. Serás respondido à medida em que ouves a resposta em todas as pessoas. Porque a resposta do irmão, do Espírito Santo é a mesma em todos os irmãos. Ela fala da santidade do nosso ser, da incapacidade de nós nos termos tornado uma individualidade
separada de Deus, que afrontou a Deus e que agora sofre as consequências disso. Isso é impossível, isso é um sonho. Precisamos despertar para a realidade do Cristo que nós somos. E desse despertar, o Espírito Santo fala através de todos os irmãos. E ele nos fala, não olhe aqui para o comportamento, para o ego, para o sonho de separação. Olhe para a realidade de Deus e do Cristo. E é isso e é essa resposta que está em todas as pessoas. Não escutes nenhuma outra coisa ou não ouvirás verdadeiramente. Se nós continuarmos escutando um pouco do ego e um pouco do Espírito Santo, não vamos ouvir verdadeiramente, continuaremos nos enganando e não sabendo do ser que nós somos. Acredita em teus irmãos, porque eu acredito em ti e aprenderás que a minha crença em ti é justificada. Então, acredita no irmão, acredita no Cristo, porque Jesus acredita no Cristo, no irmão. E a crença de Jesus no irmão é justificada porque ele sabe que o irmão é o Cristo. Acredita em mim por acreditar neles, em nome do que Deus lhes deu. Deus deu ao Espírito Santo no irmão, a cada pessoa. Deus deu o Espírito Santo. E Jesus acredita, por isso que Jesus acredita em cada irmão. E por isso que se justifica nós também acreditarmos no irmão. Eles te responderão, os irmãos, quando nós ouvirmos ao Espírito Santo neles, eles te responderão se aprenderes a pedir a eles somente a verdade. Então, cada vez que nós formos falar com o irmão ou ao irmão e pedirmos algo ao irmão, nós precisamos nos lembrar de fazê-lo com o Espírito Santo, através do Espírito Santo. E o Espírito Santo nos responderá a verdade. Não peças bênçãos sem abençoá-los, pois só nesse caminho poderás aprender o quanto és abençoado. Então, ao invés de julgar o irmão, condenar o irmão, quando nos aliamos e ouvimos ao ego nele, e estando assim nós no próprio ego, aí nós estaremos amaldiçoando o irmão e amaldiçoando a nós mesmos. Nós podemos, ao contrário disso, abençoar o irmão e receber a bênção do irmão, e isso é através do reconhecimento do Espírito Santo nele. É assim que nós saberemos o quanto somos abençoados como filhos de Deus. Seguindo esse caminho, estás buscando a verdade em ti mesmo. Isso não significa ir além de ti mesmo, mas ir na tua própria direção. Como vejo, nos unir ao irmão, buscar ao Espírito Santo no irmão, não é ir para fora de nós mesmos. Isso é ir em nossa própria direção, porque o irmão e nós somos o mesmo ser. Então, quando nós nos alinhamos ou permitimos pensar ou aceitar ao Espírito Santo, ouvir ao Espírito Santo no irmão, nós imediatamente deixamos de ir para fora de nós mesmos. Bem pelo contrário, estamos indo na direção de nós mesmos, do nosso ser, porque o irmão e nós, juntos nós somos o Cristo, separados não somos o nada, mas juntos somos o Cristo. Então, nós só poderemos ir em direção de nós mesmos quando vamos em direção ao irmão. Ouve só a resposta de Deus em seus filhos e és respondido. Então, a forma de recebermos realmente a resposta que nós necessitamos para trilharmos de volta o caminho do reconhecimento do Cristo que nós somos, essa resposta está em aceitarmos ouvir dentro do irmão o Espírito Santo. Isso é ir em nossa direção, e isso desfaz todo o senso de separação e automaticamente
desvanece todo o ódio, todo o medo, todo o ataque, toda a ira, toda a crença de falta, qualquer sentimento diferente que não seja o amor à comunhão. E nisso a mente volta a saber em paz, a saber da paz que é sua herança como filho de Deus. Então, isso Jesus nos trouxe aqui sobre a resposta, onde ouvir a resposta, e nós vamos continuar essa sessão, como eu falei no início, no próximo estudo, para nós não perdermos esse conteúdo que o Jesus, Espírito Santo, tem para nós aqui, porque isso nos traz de volta a consciência do ser que nós somos. Então, isso é fundamental, e é isso, nós aprendendo isso, nós estamos prontos para trilharmos o caminho de volta ao reconhecimento do Cristo. Jesus ouviu ao Cristo nos irmãos, e Ele está nos ensinando também como fazer isso através do Espírito Santo no irmão. Por isso que nós vamos ficar hoje só com esse pensamento de realmente pararmos de nos ferir ouvindo ao ego no irmão, e sim aceitarmos a salvação no irmão, ouvindo ao Espírito Santo no irmão, e isso é aceitar, receber a resposta a todas as nossas orações e aceitar o estado da verdadeira alegria, o estado de graça de volta na nossa mente. Da minha parte, então, hoje era isso. Alguma dúvida, algo a compartilhar agora que estamos aqui na interação? Bom, não houve nenhum chamado de dúvida ou de compartilhar, então realmente eu encerro aqui, desejando que esse pensamento que o Espírito Santo nos trouxe hoje, sobre ouvirmos a resposta de tudo que nós precisamos, do que realmente precisamos, não do que pensamos que precisamos, mas do que realmente precisamos, essa resposta o Espírito Santo tem para nos dar, e ela só será ouvida se nós a escutarmos no irmão, porque essa voz fica forte quando a ouvimos no irmão e na nossa mente, porque sozinhos a voz parece ser fraca, porque a nossa mente sozinha é fragmentada demais, mas una ao irmão, ela é como um fractal que representa a totalidade do Filho de Deus. Tanto é que a Bíblia diz, onde dois estão reunidos, 2 ou 3, 2 estão reunidos, Deus está presente. E, de fato, onde a nossa mente se reconhece no irmão, próprio Deus está presente, e isso se faz ouvir em nossa mente, em nossa consciência, e isso responde a nossas aparentes necessidades na oração, e tudo mais que pensamos que precisamos aqui no mundo ilusório, nem sequer precisamos pedir, porque nos é dado por efeito secundário pelos milagres. Não precisamos pedir nada específico, apenas nos unir em oração ao irmão, e essa oração trará tudo o que precisamos. E gratidão a Deus por isso ser assim.